Olá, companheiros e companheiras. Eu sou Marcelo Durão e junto com a Nívia, a gente faz parte aqui da Brigada Internacionalista do MST, que tem um caráter de articulação política com as organizações de massa e populares aqui em Cuba. Vamos conversar um pouco sobre o que se passou aqui dia 11 de julho aqui em Cuba. Cuba é um país socialista que promoveu a revolução tem 62 anos. Esse país socialista garante um estado de justiça social e de direito. Mas também, junto a isso, Cuba é um país bloqueado, política e economicamente, há mais de 60 anos pelo governo dos Estados Unidos. Para nós, foram três os principais fatores que ocasionaram essa mobilização de domingo. Primeiro, a pandemia. Tudo que todos os países estão sofrendo com a pandemia, Cuba também tem sofrido. Por mais que Cuba tenha desenvolvido 5 vacinas e tem mais de 70% da população já vacinada. No último período, o aumento de contaminação e mortes em Cuba foi assustador. A própria população também ficou assustada, a ponto de que ontem tivemos 67 mortes aqui em Cuba. Parece baixo, mas para a situação cubana é alto. Cuba tem 1.600, um pouco mais de 1.600 mortes durante toda a pandemia. Você tem o bloqueio, a pandemia e bloqueio. O bloqueio, ele restringe, ele historicamente tem causado uma restrição e a privação. Bem, o bloqueio vem causando, historicamente, uma série de privações e carências para o povo cubano. Então, você tem uma dificuldade enorme de entrada de recursos, você tem uma dificuldade enorme de entrada de recursos materiais que deveriam ser canalizados para a indústria, agricultura e, principalmente, saúde e educação. Então, você tem um conjunto de ações do bloqueio que restringe o desenvolvimento econômico aqui em Cuba. Só no último governo americano, o governo Trump, foram mais de 240 medidas restritivas, sanções restritivas, que faziam com que Cuba fosse proibido de comercializar e ter relações econômicas internacionais. E também colocou Cuba na lista de países terroristas, que também causa uma imensidade de bloqueios, quando o país está nessa lista. E junto a isso, tentando amenizar tanto a pandemia como a questão do bloqueio, Cuba vem passando já por uma série de mudanças político-econômicas internas. Então, o governo vem promovendo essa reestruturação política e econômica no campo do aumento de salário, regulando o preço de alimento, energia, combustível, diversas outras questões. Unificou a moeda, Cuba tinha 2 moedas, tentando amenizar esses problemas que o bloqueio causa. Só que essas medidas não foram suficientes. O que tem passado atualmente um distanciamento muito forte dessas medidas para realmente para a necessidade popular, e você tem tido no último período, você tem tido uma escassez no acesso a alimentos e medicamentos, mas principalmente alimentos, que vem proporcionando uma instabilidade maior. Você não tem fome em Cuba, mas você tem cada vez mais uma dificuldade de oferta de alimentos. Essas 3 questões, e principalmente essa última, a dificuldade na distribuição e acesso de alimentos e medicamentos, fez com que blogueiros, artistas, desde Cuba e alguns aqui mesmo em Cuba, bancados pelos Estados Unidos, fomentassem essa instabilidade ou essa dificuldade social para que o povo, as camadas mais populares, a partir desses contra-revolucionários, saíssem à rua. E foi o que aconteceu no domingo.
as camadas populares insatisfeitas com muitas coisas, mas muito mais articulada pelos contra-revolucionários, foram à rua e foram de forma muito violenta, né? Vocês viram diversas imagens, né? Então atacaram a polícia, saíram à rua com faca, facão, pau, pedra, agredindo quem estava tentando conter essa revolta. Então saquearam espaços do Estado. É importante colocar que aqui o vandalismo tem um outro significado, né? Todos os espaços aqui públicos são do Estado, é da Revolução, né? Então você atacar um comércio, você não está atacando um Carrefour, você não está atacando algum espaço privado, você está atacando um espaço público. Então foi isso que aconteceu. Essa revolta, aqui a gente tem alguns dados que deram mais ou menos 1.000 pessoas que vieram por Centro Havana, por Havana Velha, passando em vários lugares, fazendo ações muito rápidas e muito bem controladas e organizadas. A gente está aqui, associa isso realmente às ações midiáticas com esse caráter da Revolução Híbrida e Revolução Colorida. Em resposta a isso tudo, o povo revolucionário foi à rua tentando conter, então teve alguns enfrentamentos, mas muito mais violento por parte dos contra-revolucionários, que estavam realmente atacando e de forma verbal, violenta, xingando, fazendo essas ações contra quem estava tentando impedir essas ações de vandalismo. O Estado e as organizações agora se colocam, vieram a dar resposta, né? Mostraram para a população da onde vieram essas articulações midiáticas. Então você tem claramente ações de robô, ações que a gente tem visto aí nas ações de fake news, né, que ajuda a eleger, que ajuda a fazer o que a gente tem sofrido também no Brasil com alguns ataques. O Estado veio, né, para dar respostas a isso, algumas organizações, e agora a estratégia é garantir os espaços públicos e os espaços simbólicos da Revolução, né, se mantendo atentos, se mantendo guardiões desses espaços. Então a gente pede aí a todo mundo, é tempo de unidade, é tempo de lutar contra o bloqueio, a favor de Cuba, é tempo de humanidade latino-americana em favor de Cuba. Um forte abraço e a gente se vê na rua.